Salve, salve rapaziadinha, mano, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal, mano, mais um vídeo de Until, galera, e hoje eu quero mostrar para vocês o conteúdo bônus aqui, ok? Provavelmente vai ser o último vídeo de Until, e cara, eu vou falar um pouco sobre o jogo, um pouco da minha opinião, né, sobre o que eu achei. E mano, depois que nós zeramos, aparece aqui, né, os episódios, ano passado, Memento Mori, ciúmes, isolamento, lealdade, presa, vingança, violência, revelação, desespero e arrependimento, né? Ele tem os créditos. Cara, se nós selecionar aqui cada um dos episódios, dá pra mudar alguma coisa aqui neles e fazer vários finais diferentes. Mas eu não vou ter interesse aqui em ficar alterando e trazendo vídeo diferente pra vocês de Until Dawn, cara, infelizmente. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é... Deixa eu ver aqui, meus status colecionáveis. Ó, não peguei tudo, ok? Sobre as gêmeas. Sobre 1952, isso foi quase tudo. Homem Misterioso, não peguei também tudo. Os totens, nossa. Efeito borboleta, eu peguei todos? Talvez? Não. Acontece, ocorre todos, né? Mas nem todos eu burlei, né, mano? É isso. Galera, conteúdo bônus do jogo, mano. Conheça o elenco, fazendo uma cena, a ciência do medo, milhares de páginas, trilha sonora, do palco para as telas parte 1, parte 2, mas que diabos, e trazendo isso à vida. Vamos ver tudo isso aqui, ok, em vídeo pra vocês. Eu não sei se tem um problema, tipo, vocês vão dar um strike ou sei lá, direito autoral, mas eu quero trazer pra vocês aqui. Enfim, tô arriscando aqui, né? Mas tá. Galera, mano, o jogo em si, depois que eu zerei, cara, é um jogo muito bom. Eu vou falar mais no final, ok? Vamos ver o conteúdo bônus aqui. Conheça o elenco. Bora. Until Dawn. Vamos que vamos. Meet the cast. I am Hayden Panettiere, and we are here at the studio recording Until Dawn. My name is Rami Malin, and I play Josh. Interpretou Josh. My name is Megan Martin. My name is Brett Dalton. O My Mike. name is Antonella Hannah. Martini, and I played Hannah and Beth. My name is Jordan Fisher, and I play the character Matthew. Matt. I'm Nicole Bloom, and I play Emily in the game. A My Emily. name is Noah. Chris. I am Galadriel Steinman, and I play Ashley. Ashley. So Until Dawn is the story of 8 teenagers who revisit this cabin in the woods about a year later after a really traumatic experience where I've lost 2 of my sisters, coming to kind of get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the quintessential horror film plot lines. Isso eu concordo com ela. The characters are so Segue um unique enredo in muito de themselves. filme de terror I mesmo. think that's very cool. Os personagens são bem únicos, é. What? You know, get Os personagens são muito únicos, mano. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Sam and Olha I Sam. have a few things in common, such as being huge lovers of animals. And she's a huge animal lover. Ela adora She's animais, vegan. é vegana, é she, pacifista. Isso é Sam, né? She is a pacifist. I'm not quite sure if I'm gonna go as far as Não saying sei that I'm a bem se eu diria pacifist, se é uma but pacifista. she's spunky and cool. Sam I é know corajosa, é she, legal. I think is made fun of a Legal. little bit by the rest of them who Cara, look muito at her parecido, né, morals mano? and her beliefs in É, that né? area De fato, se os atores are interpretaram. a little ridiculous sentido. and they don't agree with them, Esse cara é muito but she parecidinho. doesn't Que na Emily não care. parece It muito a doesn't Emily, stop né? A her from atriz being em si. herself, and Agora a Sam parece. that's something that Muito I hope top, I have in cara. common with her. You know, he Cara, o definitely Josh. can be depressed at some times. Cara, o Josh é igualzinho, tem que fazer, né? But he takes some solace in one of his sister's friends, Sam, played by Hayden Panettiere, and invites everybody back to Ué, ai meu Deus do céu. the same house the next year to kind of find some closure. Jessica is. Ela é she has Jessica, a lot nossa. of personality. Cara, era um She pouquinho is igual a Jessica, né? definitely the sort of mean girl character that, you know, at school she knows Garota she's Maia. pretty, she knows that boys like her and she's gonna use it to her advantage. He's got a big heart, and you can tell that that's very evident, especially how Tem um he coração treats grande. his girlfriend, Emily. Especialmente and, porque ele trata a you namorada know, he's dele. kind of a meathead, but in the best way possible. She really knows what she wants. A Emily. She manages to get that from whomever it is, whether it be Matt or Pela Mike, Nicole you know, she's Bloom. really driven, and Bloom. I can definitely relate to that.
my character is Chris. Personagem And he is que a sociedade talvez veja o Chris como consider the nerd of the group. nerd do grupo. Ele aceita, He beleza. kind of embraces it. A Ashley, cara, a Ashley não achei muito parecida, mas ok. Um pouco mais séria. Inteligente e atenta, mais ou menos, né? Ela não é tão geek quanto o Chris. Olha o Mike, nossa. O Mike é meio que o rei do pedaço. Brit Dalton. Like Mike. He gets away with a lot though. He can be kinda jerky. Às vezes ele é meio babaca, o Mike é meio babaca mesmo, às vezes. Uma boa parte, né, do começo do jogo. I can definitely attest to being, that guy. O Matt, ele é um personagem razoável, né, mano? Ele não fede nem cheira, né, família? Eu não gostei tanto dele, mas também não odiei. Muito divertido pra fazer o papel de vadia, meu Deus. The spirit of things, seriously, what's wrong with you? Just trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being. You always get like this. I just think this is just the coolest thing to be a part of, and I just think it's going to take the world by storm. I really do. I think this genre is the wave of the future, and I think that once people see the potential behind it, of getting to interact with the drama that you're witnessing unfold in such a realistic way, that this is how entertainment's going to be from now on. É, cara. Mano, muito da hora, hein? O que o Chris fala no final é de fato, cara, muito legal, porque ele fala que é uma maneira diferenciada, né? Ele falou, né, que é o jeito que o futuro provavelmente vai fazer os jogos assim. Tem alguns jogos assim. Tem o Detroit Become Human, né? O Human. Detroit. Tem um Detroit que é nesse estilo, só que é um pouco mais futurista. Talvez eu traga pro canal, vou pensar se eu trago esse ano aí pro canal Detroit. Mas também é nesse estilo, sabe, de escolhas afetam o futuro do jogo. Mas, cara, não tem muitos jogos assim, não. Eu acho que o estilo de jogo em si que se encaixa é de terror. De fato, Until Dawn acertou perfeito, cara. Eles fizeram um clássico, como se fosse um clássico filme de terror, só que você ali dentro escolhendo, sabe? Tipo, cara, é muito absurdo esse jogo. Fazendo uma cena, bora ver. Eita, nice. Hi, this is Lee Robinson, production designer. Aqui é o Lee Robinson, design de produção. Production design for Until Dawn started with the great teen horror script that sets the characters in a Canadian winter mountain lodge, being a contemporary setting with visual clues derived from classic films of that genre, such as Hitchcock's Psycho. Psicose ou Iluminado de... Ah, legal. Umas inspirações, né? The storyboards are vital to the production design as it allows the designer to understand the scale of the environment to be made and the detail that will be seen to create the atmosphere of a horror. This took us into concepts that took these storyboards further, visualizing the world through the color palette, the lighting, tone, and the mood, and developing key locations such as the lodge, the cable car stations, the forests themselves, the wilderness. As you can see, the environments and atmospheres change quite a bit from warm and inviting to cold and threatening. The Millionaire's Mountain Lodge was a key example. It was designed to be made from nearby stone and timber, embedding it into the landscape, with a contrasting and contemporary interior, needing to be opulent and extravagant. We created dark and claustrophobic corridors with ominous and large open spaces, almost cathedral-like in size, and with huge structures to silhouette and dwarf the characters within, providing a labyrinth to explore and wander. Each character was developed with a strong visual identity in mind, with contrasting colours, tones, and silhouettes to identify them, each to have their own texture, pattern, and shape, so that when they were lined up, you could always identify them. Que da hora, hein, mano. Nossa, os caras é muito bom. Designs allowed a range of clothes that would suit them for the cold winter weather, but also have an element of style and individualism, so that the audience could look at them and relate, recognizing themselves within them. Caraca, mano, muito irado. De fato faz sentido. Os caras pensaram em tudo, né, cara? Como é possível, mano? Os caras são muito inteligentes, velho. Cada personagem, né, tem de fato uma vestimenta própria que dá pra, tipo, identificar. E é especializado só pro inverno, né?
key scene was where all the characters emerge out of the rear of the lodge chasing Hannah. A contrast is evident straight away from the exterior wilderness to the warmth of the lodge. The attention to character lighting here is through the bounce and rim lighting, accented colours and composition, creating characters that come from the dark into the light and back again with an emotional evolução, né? Que louco, mano. There's someone outside. Caraca. What the hell? Tudo evolução, né, cara? What's going on? Where's Que my eles sister fazem going? pra ficar cada vez mais Fine, she sombrio. just can't take a joke. It was just a prank, Han. Legal, hein, cara? Pô, mano, nossa, muito absurdo. A ciência do medo, acredito que agora eles vão explicar por que que esse jogo de fato pega tanto, cara. Porque, sério, esse foi um dos jogos de terror que mais mexeu com o meu sentimento, assim. Que eu joguei na vida. Eu não joguei muitos jogos de terror, mas, cara, esse foi o que mais mexeu, entende? Tipo, mano, foi muito absurdo. Eu fiquei muito triste quando a Ashley morreu por culpa minha, tá ligado? É uma coisa que, assim, pega de fato quem tá jogando. Então vamos ver se eles vão explicar um pouco sobre isso, né? Let's go. Until Dawn. Beleza. Scenes of Fear. Is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was. So we did experiments on people, and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game, and we've left them to play it on their own. Ah, que legal. Eles fizeram experiência com as pessoas e mediram o batimento cardíaco. It's rigged with cameras and microphones that relay the data through to the next room when people are watching them play. Bracelet here we use for biometric testing. Um teste reação emocional do jogador, chamado de sensor galvânico de reação. Contato com a pele, mede a condutividade. Segundo esse princípio do antigo detector de mentiras. Quando você está estressado, um pouco bem sensível, então capta pequenas mudanças. O jogador fica ansioso. Só pra aqui. Legal, hein? Olha só. Caraca. Nossa senhora ali. Cara, que legal, mano. É muito isso, tipo. Você fica em choque. Mas depois normaliza. É noite de testar. When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Não, susto é um bagulho que, meu Deus, o coração quase sai pra fora, mano. Josh. Here we have a chapter relatively early Tem um capítulo relativamente no começo do jogo, é. Weirdly regular. Cara. Nothing regular about it. We have to create tension and anxiety in the player, so they are ready to receive the scare. Olha só, cara, que... Mano, que safado, velho. Nossa, mano, esse daí eu levei um susto, hein. Nossa. O cara ficou em choque, mano. Olha só, cara. Que susto. Mano, só que é um jogo que não dá pra fazer que nem a mulher, ele se esconder, tipo, não olhar, porque tem que olhar, tá ligado? Ser obrigado. Começa a construir uma nova tensão até o próximo susto, é. Hey. What? Hey. What the hell? You just got mugged. Nossa, cara, dá muita raiva. Yeah, it's such an adrenaline high from that game. There's two things we found. One is we could look at the scares, analyze if our expected scares were working effectively. Were people shrieking and covering their hands, or were they getting an emotional response? And being scientific about it means that we strip out people's opinions about whether things are working or not. We've got data, and we look at the data. If it's working, we're happy with it. Really scary. Scared and wanting to get away. I actually be maybe a bit scared to play on my own, but in a room with the lights on, yeah, with some other people as well, yeah, maybe. But because I'm a scaredy cat, I would play with someone and the lights on. It was one of the scariest games I've played in a long while. Louco, louco. Cara, é muito assim, muito absurdo mesmo, mano.
é muita tensão esse jogo. Só que como eu disse, não é um jogo que dá pra você, tipo, cobrir o rosto, ou, tipo, cara, não, você tem que olhar 100% do que tá acontecendo, porque aparece os Quick Time Events, né? Então você tem que apertar as coisas muito rápido, tem que ficar muito ligado. Então se você ficar muito assustado, ficar se cobrindo, assim, cara, você vai falhar. Isso que é o ruim, né, mano? É um jogo que, cara, te obriga você a olhar ali 100% do que tá acontecendo. Milhares de páginas. Vamos que vamos. Não sei, cara. Faço Hey, só. Graham. Hi, my name is Graham Resnick. I'm a filmmaker, writer, director, sound designer. Sou cineasta. Nossa, cara, é tudo. Started working with Larry Fessenden about 10, Uns 15 10, years 15 ago anos, tá through my pro friend lá. Ty West, who I grew up with, and I've done a lot of sound design with on his films. And he was producing Ty's films at the time, and Ty introduced me to Larry. Larry produced my first feature, and Legal. we've written together on several projects. My name is Larry Fessenden. I'm a filmmaker. I Ele é run o Glass cara Eye Pix, which is an que independent morre, né, production pro company out mendigo. of New York. We make indie movies, a lot of scary movies as well. And I got a call to audition to write this video game. And I called my pal Graham Resnick because Graham is a gamer. And while I thought I could offer something to the idea of writing this multi-branching story, I knew that I would want Graham's expertise as a lover of gameplay, since I guess games were started. So And just as a lover. and as a lover, yes. Legal. That's why there's so many sex Também é jokes muito in parecido the mesmo, né, game. com There was one o Italian website carinha. that did say Larry that's Fessenden and right. Graham Resnick, the two lovers behind Until Dawn. Come here. Maybe I know how to handle you too. I am definitely ready to be handled. So I wanted Graham by my side. Yeah, and we got the gig, and it's been an amazing ride. Legal. Hell yeah. Oh my god, she's taking her shirt off. What? Oh my god. Matt, what are you doing here? Hannah. I'm sorry, Hannah. This all got out of hand, but So in the game, the basic setup is that a year prior to the game's start, all these kids had gone up to a ski lodge that was owned by the parents of one of the kids, or a couple of the kids, and some of the teenagers played a prank on some of the other teenagers, and the terrible tragedy occurred when a few of them, two sisters, ran out into a blizzard, and were never seen from again. Pois é. Cara, esse celular, né, mano? Esse celular ali eu nunca mais vi, ou sei lá, cara, nunca mais achei no jogo. And so now, a year later, this is kind of torn apart, this group of friends. They've gone through some trials and tribulations in the past year. The brother of the two girls has had a lot of psychological issues, and to kind of help him cope and help them all get over it, they all returned to the lodge a year later, back up on the mountain. Sim, se nós já sabemos, pô. The idea is to get over it, but The healing does not Acontece muita begin. coisa. yeah, and these kids are all trying to find themselves. They've been through a trauma, Sim. but in general, they're just teenagers trying to figure out who they are. So they're all kind of falling into the patterns, the stereotypes, the characters they see on TV and in the movies. I think we were very interested in taking genre tropes and kind of making them sort of refresh them. Hey, did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. We're familiar with how slasher movies work. Most people have seen some horror movies, and we have established notions and preconceptions about the roles of the players in horror movies and how they talk and how they get killed and how they have sex. And to bring you into the game that way and then subvert a lot of those expectations is kind of our goal. They're haunted by some incident that happened in their past, which I think you pretty much figure out that that's going to have a role in their interaction. Yeah, so I think what was fun was we take some sort of stock characters and we try to give them some shape, but at least at the beginning they're recognizable in the way of groups of friends. There's the jock and the bitchy girl and the rivalries between everyone. And really fun characters too. Mas bem divertidos. É, We just had so much fun living in de the fato. minds of these characters through writing the script.
Ai, caramba. Que raiva. Eu levei susto aqui agora. I think we were looking to get Pô. that kind of banter that you see. Eles não desenvolveram um both in jogo, né? movies, Que but also legal. that you absolutely have with friends and sort of those inside jokes. And of course, as writers and as friends ourselves, we Top. sort of developed little tracks and we try to give the characters that kind of vibe. Legal, mano. Pô, cara, eu não sei se eu tô fazendo certo gravar isso aqui pra vocês, porque mostra o rosto das pessoas e tal, mas ao mesmo tempo mostra muita curiosidade, né, cara, do jogo. Mas eu vou gravar, vou deixar no YouTube. Se acontecer alguma coisa, eu vou excluir. Mas assim, eu espero que não aconteça nada, por favor. A trilha sonora, vamos ver. Bora que bora. E sobre esse negócio aqui das páginas e tal, eles explicaram, né, mano, que eles são desenvolvedores do jogo e tal, se divertiram bastante. Pô, mano, legal, os caras devem saber tudo, né, cara, sobre o jogo. Pô. E é um jogo que pega muito, cara, sério, tipo, mano, eu queria muito que tivesse um jogo 2 desse aqui, com os gráficos muito mais atualizados, com mecânicas muito interessantes, como a do touchpad, né, cara, que você tem que virar página e tal, acender um isqueiro ali com o touch, a mecânica de você não mexer o controle, senão vai dar ruim, mano, é muito legal isso. Agora vamos para a trilha sonora, vamos ver, a trilha sonora também é legal, meu Deus. Não. Quantas pessoas trabalhando? Tá frio, né? My name is Jason Graves and I'm the composer for Until Dawn. I've been involved with Until Dawn for about a year now. Originally, I was contacted by Barney Pratt, the audio director. I think that had something to do with my lineage of horror games, and Já tem uma hopefully experiência. not the fact that my last name is Graves, although a lot of people seem to associate my name with scary music. Legal. Caraca, bem de terror mesmo, né? Punk. Mas legal. One of the things that was really exciting about working with Barney and the team at Supermassive is they really wanted something unique Algo único, for the de music. fato. They wanted the music to stand out and be a character on its own in the game. Legal. É, cara, a música também ajuda muito. É uma coisa que, tipo assim, eu não notei muito a trilha sonora, só no começo e no final do jogo. Mas não notei muito a trilha sonora, só nos sustos, né? Mas é uma coisa que está presente de fato When no I'm jogo inteiro, first cara. starting on a new score, and it doesn't matter if it's film, television, or games, I always end up going to the main theme. Sometimes the developer or producer isn't even necessarily interested in the main theme at the beginning. I just want to do it for myself, because for me the main theme is the identity of the game. It establishes the mood, the atmosphere, and the character of the music, and how it's going to be playing in the background. Sim. And that's what we did with Until Dawn. That was actually my demo pitch to Supermassive Games. I put a main theme together, recorded all the instruments at my studio, and sent it to them. And they liked it. We actually ended up recording that exact theme, all the instruments and everything, live here at Ocean Way, probably 9 months ago. And that's what we've been using in all the demos for the game, and that's the final version of the theme that is the main theme that you'll hear on the menus and in some key pieces of gameplay. É, cara, a música do começo do jogo e do final, cara, é muito épico. Essa musiquinha também, velho, terror é muito terror mesmo. Suspense ferrado, né, cara? Pô. I seem to have made a name for myself in horror. And there's something about scary music. I think it's maybe the lack of rules. A falta de The regras. biggest rule in scary Uma music regra, is uma there música de are terror no é que não há rules, so regras. you can do anything you want, Você pode fazer o que quiser. actually, if you end up Legal. doing things that don't feel like they would work out together, they kind of clash, and it ends up being even more effective for scary Nossa, olha music. ali a musiquinha. So that's what really drew me to Until Dawn, was the textures, plus writing thematic material that is interwoven with the scary textures. I haven't really done anything like that before. Usually it was just all tension all the time,
And that's fun, and it's great, but I'm actually at heart a very melodic composer. That's the kind of music I love listening to, and that's the kind of music I love writing. That's the kind of music I got to work on in Until Dawn. Very nice. Same thing. Cara, muito da hora, mano. A trilha sonora é uma coisa que tá em todos os jogos, né, mano? E tem que ter, cara, tipo, trilha sonora, senão não há jogo sem trilha sonora, né, cara? É igual um filme, mano. Trilha sonora é uma das coisas que mais pega, né, cara? Se não tiver uma trilha sonora boa no jogo ou no filme ali, né, dependendo, cara, as pessoas não gostam, cara. Tipo, igual o Mario. Cara, a trilha sonora do Super Mario todo mundo lembra, né, pô? Clássica. Então, de fato, marcou muito. Imagina o Mario com uma trilha sonora ruim, tá ligado? Tipo assim, o jogo ia ser bom, só que a pessoa não ia lembrar da trilha sonora, tá ligado? Mas como a trilha sonora também é uma ótima musiquinha, o pessoal lembra, pô. Então sempre é legal fazer uma trilha sonora boa para o pessoal lembrar. Do palco para as telas, vamos ver. Agora vai mostrar provavelmente um pouco do CGI, né? Olha, diretor executivo de criação de Until Dawn. The first part of getting a believable facial performance in game is to capture topographically the actor's range of emotional expressions. Tanto de equipamento, cara. Every tiny nuance gets digitized and merged, effectively creating a model that can recreate every facial movement that the actor makes. Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points, drawn precisely on the face, and a high-def helmet cam, wirelessly linked to capture devices. The camera is the small box where it looks like the microphone should be. Outro Sam. Mark. It records in high def the movement of the dots throughout the performance that will drive the expressions captured earlier. Legal, pô. Unlike other systems, this form of capture is far less lossy because there are fewer interpretations between performance captured and performance rendered finally in game. É igual o God of War, né? O Atreus lá, o próprio ator do Kratos, né, mano? It takes a while for the actors to acclimatize. Os caras ficam tudo pintado lá e tem que interpretar ali, mano, é loucura. Similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation, but use cursory tudo pra pegar, né, a questão da expressão facial, cara. Stick together and find everybody and make sure they're all okay. So 1-1 the year before the prank. Take 2, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing and feeling. Isso deve ser difícil muito, né, cara? Eles têm que imaginar que estão acontecendo muita coisa muito estranha ali, né? Muito tensa. Os atores. Cara, os atores devem ter feito também um papel absurdo, né, mano? Muito absurdo. Vamos ver a parte 2 aqui. Muito louco, velho. Olha só. Because Until Dawn has a dynamic, ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately with different systems. Caraca, hein, cara. With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton, near London. Hannah! Hello? Combining all the elements seamlessly in the final game becomes a formidable editing and logistical task. Every variation, both physical and emotional, must be combined in these multi-edits. Scaffolding props have to stand in for the sets, because the hundreds of infrared cameras have to be able to see all of the reflective beads on the actor. Caraca, mano, esse aqui foi o mais da hora até agora, cara. Pô, dá pra ver como que os caras fazem, né, cara? Tipo, o jogo em si. É igual o God of War 2018, né, família? Só que eu acredito que o God of War 2018
deu um pouquinho mais de trabalho porque é melhor, né? Não tem muito o que fazer. Essa questão de CGI aqui não é única em Until Dawn, né, cara? Esse negócio que, tipo, do palco para as telas não é único, né? Então, de fato, tem como comparar, né, cara? God of War não tem mecânicas de escolhas e nem do touch, nem de mexer o controle e tal, mas o CGI em si teve, né, cara? O ator lá do Kratos, grandão, quase 2 metros de altura, o cara teve que pintar o rosto, colocar o capacetinho lá pra gravar, pegar essas expressões faciais em si. Muito da hora, cara. Isso eu acho muito sensacional. E toda a interpretação, né, mano? Não só ele, também como o Atreus, né? O ator do Atreus. E os outros atores lá também. Mas que diabos, vamos ver. Vamos que vamos. E God of War 2018 também é melhor porque é um jogo mais atualizado, né? Mais recente. Não é America's Northwoods border region. igual Until Dawn. Within this land of 10,000 lakes and miles of dense timber, 10.000 quilômetros de floresta densa, caraca. Criatura. The Northwoods is probably one of the last frontiers in America. There's still a lot of muitos places lugares in nesta this área area that hasn't onde o homem não been pisou. Eita, preula. set foot by man. Monsters and mysteries Monstros e exist mistérios here existem aqui because porque é it longe de is tudo. Eita, remote. nós. Então virou um bagulho mais sério aqui. Up in the Na Northwoods, floresta do norte, winters invernos are são long. longos. In times of biting cold and isolation, a devouring monster is believed to come forth. Caraca. It's terrorized native people for generations. Growing up, I was told, like, don't go outside when Wendigo will get you. O Indigo. Ó, existe mesmo então. Baseado em fatos reais. Não, tô brincando, né, mas... Among the traditions of the northern Algonquin tribes is the Wendigo. Wendigo. A monster that can seize hold of a person to carry Caraca. out its hunger for human flesh. Many Native Americans fear even talking about this Wendigo, and even the mention of the name will let the Wendigo find out where you are, and it will open you up to be possessed by this Wendigo. Wendigo. The most famous case of a Wendigo possession took place in 1879 1879. Nossa senhora, mais de um in the século. deep woods outside of Edmonton, Alberta. Swift Runner, a Cree Indian, was a trapper and a guide. He had left town the previous autumn with his wife, 6 children, and his mother. But when Swift Runner returned in spring, he was alone. Swift Runner came into a nearby village telling this heartbreaking tale I had to watch them starve to death. of his family being killed by starvation, and that he was the only survivor. My whole family gone. It wasn't hard to understand a family falling victim to a brutal winter. To even not Yet something was suspicious about Swift Runner. He was a strapping man, Homem and he robusto. came into town weighing over 200 pounds. It didn't look like somebody who had just weathered a terrible winter. He wasn't malnourished, didn't look like he was starving. He looked healthier than ever. After a few nights, it became clear that something was wrong. He started having night terrors, screaming in his sleep. I am the Wendigo. Villagers alerted the police. Swift Runner actually guided them back to his winter cabin. When they got there, that's when they saw the true horror. Human skulls were scattered around, many bones, some of which had been snapped in half and the marrow inside had been drained. They had never seen anything like it. Swift Runner had killed his entire family, shooting them, hitting them with an axe, strangling, and then eating most of their bodies. Right up until the moment the noose was on his neck, Swift Runner swore the evil spirit of the Wendigo had possessed him and twisted him into a cannibal killer. When he was on the gallows, Swift Runner himself said, "I am no longer a man." Eita, nós. Caraca, mano, então de fato esse papo de o Indigo, tipo, eles acreditam mesmo.
Tipo, é uma coisa que eles acreditam, como se fosse um folclore, né, família? Folclore aqui no Brasil, contado pelos indígenas, né, e tudo mais, que eles viam lá o curupira na mata. E, pô, é os indígenas lá do inverno, né, cara, que contam essas histórias do Wendigo e tal. Que louco, mano. Trazendo isso à vida, o último conteúdo bônus aqui, bora que bora. Eita, nós. Just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this Estrelas do jogo, né? You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. The mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Ó. Eita, Hi, this is nós. Lee Robinson, Dos production Wendigos. designer at Supermassive Games. Understanding the ancient myths of the Wendigo was key for their development that helped the visual look. Through sketches and concepts, these elements were visualized, such as eyes being milky, almost dead, with loss of lips and eyelids due to frostbite, fangs growing and arms and legs getting longer, with skin hardening and thickening to look snarling and menacing, yet withered and lean. How was that? Nossa, essa parte é tensa, hein? Fingers and Essa toenails parte é extending punk. like claws, Ah, allowing os them to dedos climb dele, cara, a effortlessly. mão We dele made é uma them coisa look que é gaunt and muito weathered, esquisita, having cara. ragged remains of Muito clothes they gigante. wore, blood-stained and rotten, with patches of hair still Aí, ó, remaining. don't move. They Nossa, retained isso strong isso skeletal daí é limbs, tenso, cara. which enable them to be agile and quick through the environment. Olha o sustinho aí, ó. Where are you? My name is Jamie Gallipo, animation director at Supermassive. Olha aí, The overall direction on the creature was to be very strong, to be extremely fast. We wanted a spider-like movement to the creature. 1 minute. Movimentos aracnídeos. É, parece mesmo. Almost instantaneous. And finally, we wanted the creature to have this real, uncontrollable thirst for flesh. Uma vontade incontrolável pela carne humana, né? From a sound design perspective, the Wendigo is a real challenge. For the main vocalizations of the Wendigo, we used our own vocalizations, various different animals from the exotic to the farmyard, various plugins and processes to gel these sounds together and keep a human resonance behind that voice, telling the backstory of the Wendigo. Caraca, então eles usaram as vozes humanas e os sons dos animais exóticos até os atuais pra fazer os gritos do Wendigo. Encircling breaths, Caraca. screams and screeches that essentially chase you as you're being chased by the Wendigo. Olha aí, essa cena aí que nós foi de bad. Olha só o que acontece, você se esconde com a Jessica. Ai, apareceu um don't move. Nossa, aí ele ia vazar. Aí nós ia ficar com a Jéssica viva, família. Que bad. No meu caso, escolhi correr, né? E daí ele pegou a Jéssica. Que bad. Bad, hein? E é isso, cara. Conteúdo bônus aqui mostrado tudo pra vocês, mano. Não sei se vai dar algum strike no meu canal, se vai dar algum direito autoral, mas espero que não. Tá, principalmente strike, né? Que pelo amor de Deus, ninguém quer levar um strike no YouTube. Enfim, mano, mostrei pra vocês. Provavelmente não vou gravar mais, ok, anti-down aqui no canal pra vocês, mas eu não dei minha opinião, né, no final do vídeo. Porque eu deixei pra gravar esse vídeo aqui, vou dar minha opinião agora no final do vídeo, cara. Esse jogo Until Dawn me pegou muito. Eu dei minha opinião, na verdade, ao longo do vídeo, né, cara? Cada historinha ali que nós via, cada vídeo eu dei um pouquinho da minha opinião. E resumidamente, mano, é um jogo que, cara, é um jogo fantástico. Eu acho que é um jogo que, cara, se lançasse um 2, Until Dawn 2, assim, nossa, ia arrebentar. Eu acho que teria chance até de pegar um Game of the Year, cara, muito absurdo, cara, muito. É um jogo muito bom, um jogo que pega de fato o sentimento de quem tá jogando. É um jogo que, cara, as mecânicas são totalmente inovadoras, né? Principalmente pra época, que o jogo aqui é de 2013 a 2016 ali, é um jogo antigo, tá ligado? Enfim, cara, jogo antigo com mecânicas totalmente interessantes, que até hoje é raro ver esse tipo de mecânicas. Principalmente implementadas em jogos de terror, cara. Nossa, é um jogo muito, tipo, muito foda, cara.
A junção de tudo no Until Dawn ficou muito bom, cara. Principalmente, né, os atores, foi uma interpretação muito boa. Infelizmente, os gráficos e a movimentação é a minha maior crítica, ok? Os gráficos eu entendo, porque hoje em dia, cara, eu mesmo não ligo muito pra gráfico de jogo, tá ligado, cara? Se o jogo tiver uma história boa e for bom assim, eu gosto. O problema é a mecânica, família. A movimentação desse jogo aqui é muito estranhinha, sabe? É meio travadinha. A questão de controlar a lanterna lá com o R3, cara, muito bugadinha, sabe? Então esse é um ponto negativo, sabe? É a questão de mais da jogabilidade. Mas, cara, os Quick Time Events muito bom. A tensão que o jogo cria é espetacular. Os sustos, então, meu Deus, cara. Teve susto que eu tava mutado, que eu gritava. Teve susto que eu gritei mesmo assim, em vídeo, que eu não tava mutado nem nada. Cara, muito absurdo. A história do jogo em si, fantástica. Tem muito plot twist, né, mano? E olha que a minha só foi uma das histórias, hein? Se você comprar o jogo e eu for jogar, né? A sua história vai ser outro final, vai ser outra coisa, né? Enfim, um jogo de diversos finais, muito top. Queria muito que a empresa fizesse outro jogo nesse estilo mesmo. Mas infelizmente, né, não sabemos de nada. Enfim, família, mano, essa foi aí, né, toda a saga aqui do Until Dawn no canal. Não pretendo gravar mais, só no futuro talvez, quem sabe. Mas esse até então é o último vídeo aqui de Until Dawn no canal. Cara, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, por favor, compartilhem. É isso, família. Tamo junto, é nóis e falou!